Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que mais uma vez mais, estamos junto com os irmãos aqui na nossa Igreja Mãe, nesta Santa Ceia, e nos alegramos em ver a Igreja do Senhor aqui, reunida, para nesta manhã ceiarmos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e agradecê-lo pela confiança. É sempre bom ouvi-lo, porque o nosso pastor é um poço de conhecimento. Mas hoje, irmãos, nós estamos incumbidos pelo nosso pastor de trazermos uma reflexão para esta manhã maravilhosa em que aqui estamos. E nós queremos, irmãos, convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24, e o versículo de número 26. Uma pergunta de Jesus a dois discípulos, a dois de seus discípulos. Louvando a Deus pela vida meu amigo pastor Herman, co-pastor. Que Deus abençoe pastor Herman, em nome de Jesus, a sua vida. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito, irmãos. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém. Meus queridos irmãos, Jesus havia ressuscitado, a cidade de Jerusalém, ela estava em alvoroço, ainda por ocasião da crucificação. O messianismo de Jesus estava sendo questionado por conta da sua crucificação e morte. A esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada. E o que fazer? A caminho de Emaús, Cleopas discutia justamente isso com um companheiro a respeito dos acontecimentos outrora ocorridos. E é justamente quando eles estão voltando para Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús, a uma aldeia que ficava próximo de Jerusalém, que Jesus aparece a eles no caminho. E Jesus, irmãos, pergunta a eles: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles dois respondem a Jesus, o perguntando se ele era o único que não sabia acerca dos acontecimentos que havia acontecido a respeito de Jesus o Cristo. E é neste caminho para Emaús que Jesus caminha junto com eles. E pelo relato bíblico, nós percebemos que estes homens, esses discípulos, eles não reconheceram a Jesus. E Jesus caminha com eles até próximo à sua residência. E ali ceia com eles, não uma ceia como esta. E quando Jesus dá graça, tomando o pão na mão,
a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus que estava com eles a todo tempo. E meus queridos irmãos, igreja do Senhor, algumas lições nós tiramos acerca desses dois discípulos. Algumas verdades nós extraímos desse texto sagrado. E quais são as verdades que nós tiramos daqui para nós? Primeiro, nós podemos observar acerca desses dois discípulos que eles jamais deveriam se ausentar de Jerusalém. Eles deveriam ter permanecido em Jerusalém. E por que eu digo que eles deveriam ter permanecido em Jerusalém? Porque eles deveriam ter acreditado, em primeiro lugar, nas palavras de Jesus. Se os irmãos observarem os versículos 6 e 7, que são palavras dos seres celestiais que estavam ali, à beira daquele túmulo onde Jesus havia sido colocado. Os versículos 6 e os versículos 7, está em tela, você pode observar comigo. Quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, com especiarias, aleluia, e chegando lá viram a pedra revolvida, e quando elas verem que a pedra está revolvida, aqueles seres dizem a elas: não estar aqui, mas ressuscitou, aleluia. E eles dizem àquelas mulheres: lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia, o que a igreja do Senhor? Ressuscite. Esses discípulos deveriam ter acreditado nas palavras ditas por Jesus. Por diversas vezes Jesus falara com os seus discípulos acerca da sua morte. Outra vez ele disse a eles: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e porque eu vivo, vós vivereis. Jesus falava da sua morte e ressurreição. Esses discípulos deveriam ter ficado em Jerusalém, porque eles deveriam ter acreditado no que Jesus falara enquanto estivera com eles. A segunda coisa pela qual eles deveriam ter ficado em Jerusalém, eles deveriam ter acreditado no testemunho das mulheres. Os versículos 22 e o versículo 23 deste mesmo capítulo, está escrito, foi palavra deles, eles caminhando por este caminho disseram: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, aleluia, que lhe dizem que ele vive. Eles não deveriam ter se ausentado de Jerusalém em primeiro lugar, porque Cristo Jesus, o Senhor Jesus, havia lhe falado, ou lhes falado acerca da sua morte e ressurreição. Eles não deveriam ter saído de Jerusalém, por conta também do testemunho das mulheres acerca dos acontecimentos. Ouvir os relatos de que o túmulo de Jesus estava vazio e de que ele vivia, mas eles preferiram depositar a sua esperança naquilo que Jesus não prometeu a eles. Louvado seja o nome de Jesus, conforme relatos do versículo 21.
Estes discípulos, a esperança deles era de um reino político e messiânico. Eles achavam que Jesus restauraria o trono de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles preferiram não acreditarem, aleluia, no testemunho das mulheres. Eles não observaram os acontecimentos e saíram de Jerusalém a voltar à sua casa, que ficava em Emaús. Oh, igreja do Senhor! Como é triste quando o povo de Deus se esquece de suas palavras. Pois estamos aqui esta manhã, reunidos, para juntos cearmos. E aqui está à nossa frente um memorial. Louvado seja o nome de Jesus. Um memorial que aponta para o passado. Um memorial que nos mostra o que Cristo fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Nós só estamos aqui porque Ele foi nos buscar e nos tirou de onde nós não poderíamos sair. Ah, que Jesus amoroso e maravilhoso! Quem pode glorificar a este Jesus esta manhã? Estamos aqui diante deste memorial que aponta para o passado, como o nosso pastor leu na leitura oficial. Foi por causa desse Jesus, foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Aleluia, aleluia e aleluia. É motivo de alegria e de júbilo esta manhã, aleluia. Hoje a igreja não se alegra como em tempos passados, diante de um memorial que estará aqui à nossa frente. Além de nos mostrar o que Ele fez por nós, este memorial aponta para o nosso futuro, que é a esperança de todos nós que somos igreja do Senhor. Jesus prometeu e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu estou indo, viu minha igreja? Eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quem tem essa esperança de se encontrar com Jesus? Quem tem essa esperança? Aleluia! Aleluia! Ele vive, igreja do Senhor. Ele está em nosso meio. Ele está presente nesta manhã para alegrar a nossa alma e o nosso coração. Aleluia, aleluia. Independente dos acontecimentos, não vamos arredar o pé de Jerusalém. Independente dos acontecimentos, vamos confiar no que o nosso Jesus nos disse em sua palavra. Independente das coisas que estão acontecendo, é tempo de ferver o coração e abrir os olhos e contemplar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dê glória a Ele nesta manhã. Bendiga o nome dEle esta manhã. Aleluia. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a vitória da igreja. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Paulo vai nos dizer que sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes dos homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Mas conforme nós vemos na palavra do Senhor, Ele vive. Ele vive. Ele vive, igreja do Senhor. Ele está vivo, querendo alguém acreditar ou não acreditar nessas verdades bíblicas. O cristianismo seria o maior engodo da história,
O cristianismo, aleluia, seria a maior farsa inventada pelos cristãos, aleluia. Se ele não tivesse vivo, os mártires teriam morrido de forma vã e mentirosa. A diferença do cristianismo para outras religiões é que se você for no túmulo de grandes homens que se levantaram dizendo ser, você vai lá no túmulo deles e lá vai dizer: jaz fulano, jaz esse aqui, jaz aquele ali. Mas se você for no túmulo aonde colocaram o nosso Jesus, lá vai estar escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Olha ele aí pertinho de você, olha ele aí pertinho de você. Você sente Jesus, igreja? Você está sentindo Jesus? Porque eu estou sentindo Jesus aqui nesta manhã, passeando em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eles não deveriam ter se ausentado de Jerusalém. Eles não deveriam ter saído de Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E no caminho de Jerusalém, a caminho de Emaús, descendo de Jerusalém a Emaús, eles discorriam acerca dos acontecimentos. No versículo 14, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Porém, igreja, eles olharam para os acontecimentos e não entenderam que tudo aquilo deveria acontecer. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Olha os acontecimentos, olha os sinais que Jesus nos falou. É tempo de acordar, é tempo de despertarmos. Quantos que o coração esfriou, quantos que os olhos fecharam e vê os acontecimentos e não identifica estes acontecimentos com aquilo que Jesus falou em sua palavra. Aleluia, aleluia. Um dia tudo isso aqui vai findar. Quando se fala da volta de Jesus, o nosso coração não arde mais. Parece que o nosso coração não arde. Quando se fala da volta de Jesus, parece que estamos querendo ficar aqui neste mundo e não pensamos no céu que Ele preparou para nós. Igreja, olhai os acontecimentos e vede que os campos estão brancos para a colheita. Ele vem aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha os acontecimentos. Olha as notícias que estamos tendo. Estamos vivenciando tempos difíceis nunca vividos em toda a humanidade. Estamos passando por situações que nunca enfrentamos outrora em muitos anos passados. As gerações mais antigas dizem que nunca viu coisa igual o que nós estamos vivendo hoje. Eu não posso dizer isso porque não sou de muitos anos atrás. Aleluia! Esses discípulos viram os acontecimentos, mas não ligaram aquilo que Jesus havia lhe dito com os acontecimentos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas oxalá que nesta manhã o nosso coração passe a ferver ainda mais. Oxalá, eu vou repetir isso para ver se você glorifica Ele esta manhã. Oxalá que o nosso coração se aqueça ainda mais e nós abramos os olhos espirituais e contemplemos, aleluia, que estes sinais estão apontando para a volta do nosso querido Jesus e que muito em breve nós vamos subir para estar com Ele na eternidade. Quantas pessoas você conhece, aleluia, que o coração gelou, que os olhos fecharam e estão descendo para Emaús. Quem sabe eu estou diante de alguém aqui esta manhã em que algum dos seus parentes, ou alguém muito chegado a você,
em todo este período em que estamos vivendo, deixaram de acreditar. E saíram de Jerusalém e estão descendo para Emaús. Mas eu tenho uma novidade de Deus para você. Eu tenho uma novidade esta manhã de Deus para você. O meu Jesus, o nosso Jesus, ele vai descer com eles no caminho de Emaús. Ramandaia, serebicaia, choremiandarás. Aleluia, não se preocupe. Não se preocupe que Jesus vai ter um encontro com eles no caminho de Emaús. E eles vão retornar outra vez a Jerusalém. Jesus vai aquecer o coração deles e abrir os olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus lhe prometeu, é promessa dele para você. Cabe a nós permanecermos em Jerusalém, independente dos ventos que sopram contra a igreja. Cabe a nós, a noiva do Cordeiro, fixarmos os nossos pés em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Acredite na palavra do Senhor. Acredite que Ele ressuscitou. Acredite que Ele está em nosso meio. Acredite que Ele está cuidando de nós. Fique em Jerusalém e deixe que Jesus também vá em busca daqueles que estão perdidos os seus e trará de volta para Jerusalém. Quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra. Aleluia, 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 aleluia. Jesus vai se revelar para eles. Jesus, caminhando com eles, fez que ia passar. E eles disseram: fica conosco, Senhor. Eles vão reconhecer. Já é tarde. Aleluia. Jesus entra dentro daquela casa. Ele vai entrar naquela casa. Oh, meus irmãos, ele vai entrar naquela casa. Ele vai visitar os teus. Esses que se desgarraram e desceram para Emaús, o Senhor vai visitar. E quando o Senhor entrou naquela casa, que ele pegou o pão e deu graça, o alimento e deu graça, eles perceberam e disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos discorria a respeito das Escrituras, porque os seus olhos se abriram. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai chegar, oh glória. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: fique em Jerusalém. Aleluia, fixe os seus pés aqui, deixe, me adore, glorifique o meu nome, exalte o meu nome, que eu estou indo pelo caminho de Emaús, eu vou visitar e vou trazer de volta quem saiu de Jerusalém. Irmãos, isso é uma palavra profética de Deus para alguém que está precisando aqui esta manhã. Descansa o teu coração, igreja, descansa a tua alma. Deus vai abrir os olhos e vai aquecer o coração, e eles vão voltar e se juntar a nós e glorificar o nome daquele que está vivo, daquele que está vivo, daquele que está vivo, daquele que esteve morto, mas está vivo e está presente nesta manhã. E quem pode glorificar e adorar o nome de Jesus, levante a sua mão mais uma vez aos céus e dê um glória do tamanho que você quiser, porque o nosso Jesus, Ele está presente nesta manhã. E que Deus vos abençoe em nome do Senhor.